Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Estamos finalizando a semana hoje com esse devocional que vai nos levar ao entendimento da lição 7, que vai tratar sobre o ministério de Eliseu. Eu quero trazer você nesse devocional com o tema Deus deseja prover para os seus mais do que o alimento. E para isso nós temos dois textos, dois versículos no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26 e 33, que diz assim: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós mais valor do que elas? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos, estamos diante de dois versículos que fazem parte do Sermão do Monte. Sermão, queridos, é um discurso que se caracteriza por uma mensagem oral, solene e prolongada, que um orador profere perante uma plateia. Jesus fez durante o seu ministério, queridos, 5 discursos, ao qual o primeiro é o mais conhecido e prolongado de todos. Esse discurso perdura no livro de Mateus por 3 consecutivos capítulos, e esses capítulos perfazem 111 versículos, onde Jesus fala diretamente a uma multidão, conforme Mateus capítulo 1, capítulo 5, na verdade, versículo 1. Porque o texto vai nos dizer, queridos, que ele, Jesus, viu a multidão desesperada e assentou, e aí os seus discípulos se aproximaram dele. Queridos, onde Jesus estivesse, haveria sempre pessoas ao seu lado, o rodeando, procurando por socorro. Meus amados, o Sermão do Monte é uma mensagem dotada de autoridade vinda do nosso Messias. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela fica apta para entender os mistérios que há nas Escrituras Sagradas. Sabe, irmãos, o Espírito Santo é o único expositor dos ensinamentos de Jesus. O único método, queridos, permanente de interpretação dos ensinos de Jesus é o Espírito de Jesus. É o Espírito Santo no coração de um crente. E quando isso acontece, irmãos, esse crente passa a aplicar esses princípios de Jesus às circunstâncias particulares nas quais ele esteja passando. É tempo de ouvir ao apóstolo Paulo, quando ensina que devemos renovar no Espírito a nossa mente, pois só assim poderemos descobrir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente olha para o tema da nossa devocional, observamos que Deus se preocupa com nossas necessidades, nos mínimos detalhes, porque o tema fala em provisão. E eu tenho certeza que você sabe o que isso significa, meu querido. Sabe, irmãos, provisão nos faz lembrar de abastecimento. E sempre que nos relacionamos a esse assunto, lembramos que estamos tratando de vida. E a minha e a sua vida é tudo de mais importante para Deus. Ei, eu quero te dizer, há uma tendência para os cristãos olharem para Jesus como um mestre. E isso é perigoso,
na medida em que nós precisamos olhar para Jesus sempre como nosso Salvador e não somente como nosso Mestre. Sabe por quê? Porque, meu irmão, porque minha irmã, devemos conhecê-lo primeiro como Salvador, antes que seu ensino tenha algum significado para nós, ou antes que tenha qualquer outro significado que não o de um ideal que leva ao desespero. E aí vem a pergunta: qual é a utilidade de nos dar um ideal que possivelmente não podemos atingir? Ei, pode ser duro o que eu vou te dizer, mas é real. O Sermão do Monte, querido, deve produzir desespero no homem natural. E é exatamente isso que Jesus pretende fazer, porque imediatamente quando nós chegamos ao desespero, estamos dispostos a ir a Jesus como indigentes e receber dele a sua provisão. Quero voltar aos textos de Mateus 6, no versículo 26, quando ele diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, aleluia, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Queridos, o texto vai nos falar sobre as obras de Deus, e a sua maior obra é, sem dúvida, a criação. Querido, Deus criou tudo. Deus criou o universo, a luz e as trevas. Deus criou o firmamento, os continentes. Deus criou, amados, o início. Deus deu início à vida vegetal, o sol, a lua, as estrelas. Deus criou os peixes, os répteis, as aves, os mamíferos. Deus criou o seu melhor. Deus criou o homem, e para esse homem subsistir, Deus coloca algo fantástico, que é a sua segunda obra. Sabe o que é, irmão? É a preservação. Sabe por quê, queridos? Porque Deus dá vida a todas as coisas. Jó, capítulo 12, versículo 10, ele nos diz que em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Sabe por quê, irmão? Porque Deus cuida dos animais. Salmo 147, 9, ele dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando gritam de fome. Sabe por quê? Porque Deus preserva o curso da natureza. Olha as estações. Salmo 74, 17, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno, e o dia e a noite, irmãos. Jó 9,7 fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. E os ventos. Salmo 78, 26 enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. E o melhor, querido, Deus preserva e protege o homem. Por isso Jesus lembra a multidão e a nós hoje que ele cuida de nós, assim como cuida dos pássaros, pois toda a criação é importante para Deus. O versículo 33 de Mateus 6, ele vai nos lembrar sobre as nossas preocupações. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe da nossa fragilidade. Por isso que ele nos alerta sobre o cuidado da falta de confiança. Ele nos afirma, queridos, que devemos confiar nele, pois tudo o que nós, na verdade, precisamos, ele nos provisionará. Finalizo esse devocional lhe trazendo uma palavra de afirmação que se encontra em 2 versículos. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. O texto bíblico vai nos afirmar que, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. E 1 Pedro 5,7,
que no texto nos diz que lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Portanto, não tenhamos medo. Nós valemos mais do que muitos pardais. E fazendo um link com a nossa lição, a gente vê o quanto foi pródigo o profeta Eliseu, quando ele nos mostra e nos faz ver o quanto ele foi pródigo nos seus milagres, nos milagres ao qual Deus fez através da vida dele. Ele atuou muito, irmãos, junto aos mais necessitados. E Deus nos ensina através de Eliseu que ele cuida de mim e de você nas nossas necessidades. Eu vou te esperar. Eu vou te esperar neste domingo, juntamente com o professor Bruno, para juntos estudarmos essa lição. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus.